Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Duartes Restaurante e Buffet. Fone 62 98248 2686. Medmex Sanduicheria. Fone 62 99217 3772. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva e você está no nosso programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todo sábado às 18 horas pela Goiás É Mais TV. Esse é um programa produzido pela TC Multimídia, sob a direção do meu amigo Lucimar Faria. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, a QS Seguros, os nossos irmãos do restaurante Buffet Duartes e sanduicheria Medmex, que logo em breve estará inaugurando a hamburgueria Medmex Unidade Bueno. Eu quero também agradecer aos demais irmãos que têm nos ajudado. Seus nomes virão aqui nos créditos finais do nosso programa. E você, torne-se também um patrocinador do nosso programa. Tem aí o Pix, que vem abaixo, 62981226464. Venha somar conosco, venha participar, sendo um patrocinador do programa Boas Novas. Nós temos feito uma série de exposição nas parábolas de Jesus e hoje nós vamos expor a parábola do fariseu e o publicano, encerrando então essa série de parábolas, e a partir do próximo programa nós vamos fazer uma série de exposição no Evangelho de Jesus segundo Mateus, no Sermão do Monte, do capítulo 5 até o final do capítulo 7. E aqui diz assim a palavra de Deus, em Lucas capítulo 18, do verso 9 ao versículo de número 14, diz assim: Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que humilha será exaltado. O que se humilha será exaltado. Assim diz a palavra de Deus. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, quero louvar o teu nome. Quero agradecer ao Senhor, ó Deus e meu Pai, por tua bondade, por tua misericórdia, pelo favor, ó Deus, com que o Senhor tem derramado bênçãos nas nossas vidas. Muito obrigado por esta hora, por este momento. E a minha oração, ó Deus, continua sendo de súplica por tantas vidas, ó Deus, que sofrem, por tantas vidas, Senhor amado, que padecem dores, que padecem sofrimentos. Ó Deus, agora na exposição da Tua Palavra, que o Senhor Deus nos dê entendimento, o Senhor Pai nos dê compreensão das Escrituras. E assim, ó Deus, esta é minha oração, agradecido, louvando e adorando o Teu nome em Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos, o grande desafio da nossa vida é nós nos colocarmos na posição em que as outras pessoas se encontram. O que isso quer dizer no nosso dia a dia? Muitas vezes você depara com pessoas que elas se colocam acima de outras pessoas por causa de um cargo que ela ocupa. E aí nós conhecemos as famosas carteiradas. Você sabe com quem você está falando?
Ou muitas vezes, quando nós deparamos em outras situações e circunstâncias, quando a pessoa diz, esse é o doutor fulano de tal, eu sou o doutor fulano de tal. São pessoas que muitas vezes olham para si mesmo com a postura de agradecimento, porque ele alcançou, adquiriu um conhecimento intelectual, ou porque, quem sabe, ela adquiriu uma posição social, quem sabe ela exerce influência sobre muitas pessoas e ela se coloca numa posição de exaltação, ela se coloca numa posição em que as outras pessoas estão ali para servi-la e que as outras pessoas não têm valor equivalente a ela. E muitas pessoas, então, nesse sentido, nessa direção, vivem a sua vida de uma forma autossuficiente. E às vezes, em algum momento, e talvez de forma frequente, para aquietar sua mente ou para dar uma demonstração de que de fato ela é uma boa pessoa, ela pratica as boas obras, pratica as boas ações e quem sabe no final do ano, no Natal, faz campanha, né? Leva cestas básicas aos menos favorecidos, enfim, mas passa o ano todinho se colocando numa posição de superioridade em relação a outras pessoas. E aqui, Jesus Cristo, diante desta dinâmica da vida das pessoas que estavam ali à sua volta, próximo a Ele, Jesus, então, segundo o versículo de número 9, diz a palavra, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Percebam isso, queridos, que Jesus Cristo está trazendo agora uma parábola, e essa parábola vai nos ensinar muito acerca disso. As pessoas que confiavam em si mesmos, e também por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então, nesse sentido da parábola, Jesus coloca duas pessoas diametralmente opostas. Uma bem longe de um lado e a outra do outro. Jesus coloca o fariseu. O fariseu é tido como aquele zeloso da lei, guardador da lei, aquele estritamente zeloso nos princípios e questões voltadas para o Velho Testamento. Quanto à comida, quanto à bebida, quanto às relações com as pessoas, quanto ao relacionamento com as pessoas não judias, e mesmo dentro das pessoas que eram judias, o fariseu tinha uma posição sectária, tinha uma posição de fato bem voltada para guardar princípios que eles achavam, julgavam que era mais importante do que outras coisas. Por exemplo, o fariseu, sempre que ele saía da rua, voltando da rua para sua casa, ele lavava as mãos, não no sentido de uma higiene pessoal, mas para demonstrar uma pureza, uma separação. Mas Jesus Cristo, ao lidar com essas questões dos fariseus, Jesus chama o fariseu de hipócrita, Jesus chama os fariseus de sepulcro caiados, Jesus chama os fariseus como aqueles que são capazes de colocar fardos pesados sobre as outras, mas não têm a capacidade de uma forma de poder carregar aquela circunstância, nem mover, então, uma pena. Mas, na verdade, Jesus, então, agora, ele coloca o publicano numa posição em que o publicano para os judeus era um traidor, o publicano para os judeus era um ladrão, o publicano para os judeus era traidor porque ele era cobrador de impostos, cobrava impostos dos seus patrícios, e às vezes o publicano ele cobrava além do que devia, porque o publicano ele tinha que cobrar um valor X, que aquele valor X era dado ao Império Romano, mas ele cobrava algumas vezes valores altos, ou seja, aquele valor alto ficava para ele. E geralmente o publicano tinha uma turma de soldados que ia junto a ele para fazer as cobranças. Mateus era um publicano, estava na coletoria. E Jesus Cristo, então, ao passar, chama Mateus, vem e segue-me. Mateus segue Jesus Cristo.
E aí Mateus faz uma festa e os fariseus então dizem para os discípulos de Jesus que Jesus estava comendo com pecadores. Então essa era a visão que as pessoas tinham do fariseu. Mas o que é contraditório aos meus olhos e aos seus olhos muitas vezes, nesse momento ao analisar essa parábola, é que Jesus Cristo coloca o publicano como um homem temente a Deus, um homem arrependido, e coloca aquele religioso, o guardador da lei, o observador da lei, como alguém desprovido de um conhecimento de si, ou seja, olhando para si como alguém melhor do que as outras pessoas e não se vendo como um pecador. Portanto, eu quero trazer para mim, para você, algumas compreensões à luz desse texto, depois nós iremos para a aplicação. A primeira coisa que podemos entender nesse momento é que os dois são colocados em pé. Mas a posição de um é estar orando de si para si mesmo. Percebo que isso é muito importante no texto. Um fariseu e o outro publicano, o fariseu posto em pé, orava de si para si mesmo. E o fariseu, então, ele coloca como quem ele é e o que ele faz. Ele vai além do que era prescrito na lei. Ele jejua 2 vezes por semana e a lei não dizia isso. Mas ele quer ir além. Ele dá o dízimo da hortelã, ele dá o dízimo do endro, ele dá o dízimo do cominho, ele dá o dízimo de todas as coisas. Mas Jesus diz que o fariseu faz tudo isso, mas nega o amor, mas nega a misericórdia. Portanto, aqui o fariseu está colocando a sua autossuficiência quando ele ora de si para si. Em segundo lugar, o publicano, estando em pé longe. Perceba a diferença, ele está separado, ele está distante, e a Bíblia diz que ele não ousa levantar os olhos, mas ele apenas bate no peito, ser propício a mim, pecador. O fariseu, ele olha para si, se vê como um pecador. Ele olha para si, se vê como alguém que carece da misericórdia, que carece do amor de Deus. Ó Deus, ser propício a mim, pecador. Terceiro lugar, eu quero que nós possamos observar aqui no texto que a atitude do publicano é uma atitude que expressa de verdade que ele conhece a Deus, porque ele olha não de si para si, mas ele ora para Deus, voltado para Deus. Mas quais as aplicações que eu e você precisamos observar? Primeira aplicação para a sua vida: cuidado com o que você pensa de si mesmo. Geralmente nós temos o hábito de engrandecer a nossa pessoa. Até mesmo os nossos erros e os nossos defeitos, nós queremos justificar os nossos erros, justificar os nossos defeitos. E ultimamente, nessa circunstância de pandemia, você tem visto muito isso, as agressões domésticas, por exemplo. Nas agressões domésticas, sempre o agressor ele coloca a responsabilidade sobre o outro. Eu fiz isso por causa disso, eu tomei atitude por causa disso. Nunca assume os seus erros, nunca assume as suas falhas, mas projeta as suas falhas, os seus defeitos no outro. Então, nesse sentido, queridos, a primeira aplicação que eu quero que você e eu compreendamos nesta oportunidade é que nós precisamos conhecer de fato quem nós somos. E em segundo lugar, aqui nós temos o exemplo do publicano, que conhece a si mesmo. Ele sabe quem ele é. Ele tem noção dos seus erros. Ele tem noção das suas falhas. Ele tem noção dos seus defeitos. Ele tem noção de que ele não é perfeito. Ele tem noção que precisa de ajuda. Ele tem noção que é carente de Deus. Ele tem noção que é carente do amor de Deus. E nessa compreensão, então ele se coloca, ele se prostra diante daquele que pode exercer para com ele o amor, que pode exercer para com ele a misericórdia, que pode exercer para com ele o favor. Terceiro e último lugar, eu quero que você compreenda à luz desse texto em nome de Jesus, que a diferença entre ir para casa
ou ir para o seu lar, justificado ou não, depende de como você se vê. Perceba isto. Se você vai voltar para sua casa justificado em Cristo, abençoado em Cristo, depende da forma como que você se vê diante de Deus. O fariseu se via como um homem que não tinha erros, que não tinha defeitos, alguém que coloca acima dos outros, alguém que tem uma justiça própria, alguém que tem uma autojustificativa, uma autojustiça, melhor dizendo, alguém que acha que por meio do fazer e das obras, a parte da graça e da misericórdia de Deus, ele é bom o suficiente. Não, não é. Então, nesse sentido, o publicano volta, como diz a Bíblia, justificado, porque ele tinha noção verdadeira de quem ele era. E tendo noção verdadeira de quem ele era, Jesus disse que ele desceu no sentido de descer para a sua casa. Foi justificado, que Jerusalém está no alto, o templo está ao alto. Então descer é sair do templo que está ao alto e descer para a sua casa. Portanto, meu querido, minha querida, cuidado. Como que você lidar com as outras pessoas? Como que você trata o seu próximo? Como que você trata aquelas pessoas que te servem? Como que você trata aquelas pessoas que estão no restaurante servindo? Como que você trata aquelas pessoas que estão no guichê? Como você trata aquelas pessoas que passam na rua servindo você de alguma maneira, ou fazendo alguma coisa, ou trabalhando de alguma maneira de um serviço, que aquele serviço é o sustento da sua vida, ele está tendo uma atividade, ele está tendo a função, você e eu não temos o direito de menosprezar as pessoas achando que somos bons o suficiente. Não, nós nunca somos bons o suficiente para agradar a Deus e merecer a salvação. Todos nós somos pecadores e carecemos da graça de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Quero orar por você em nome de Jesus. Deus, obrigado por esta hora, por esse momento, Deus, por esta oportunidade de mais uma vez ministrarmos a palavra do Senhor. A minha oração, Deus, que o Senhor abençoe as nossas vidas, que possamos expressar, Deus, de fato, quem nós somos. Somos pecadores, somos falhos, carecemos do Senhor, carecemos da Tua misericórdia, carecemos, ó Deus, de uma ação gloriosa do Espírito Santo de Deus, que vai nos transformando de glória em glória, até a volta do Senhor. E aquele que começou a boa obra, há de terminar, de concluir até o dia de Cristo. Assim nós cremos e assim, ó Deus, devemos viver e professar em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Todo domingo às 18 horas pela Goiás é Mais TV, direto do Espaço Boas Novas, o culto Boas Novas. E a partir deste domingo, dia 1º de agosto, às 18 horas, o nosso culto presencial. Praça C, 114, Rua C, 160, quadra 331, lote 1, casa 1, referência em frente à Praça da Alucentro. Alucentro fica na C, 159, à frente da Alucentro, a Praça C, 114, e do outro lado está, então, a Igreja Presbiteriana Boas Novas. Deus abençoe, em nome de Jesus. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva. Apresento o programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todos os sábados às 18 horas pela Goiás é Mais TV. Estou aqui na sanduicheria Mad Max do meu amigo irmão Júnior Lemos. A sanduicheria Mad Max é uma das patrocinadoras do nosso programa. Por isso eu gostaria de convidar você, incentivar você a fazer o seu pedido pelo delivery ou vir aqui buscar. Júnior, qual que é o telefone do delivery? Para você que quer pedir no Zap, é o 92173772. Para você que quer ligar no fixo, 3247-5595. Pessoal, valeu, conto com você. Um abraço, Deus abençoe. Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Duartes Restaurante Buffet. Fone 62 98248 2686. Mad Max Sanduicheria. Fone 62 99217 3772. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva.